Olá, seja bem-vindo ao Costela de Adão, um espaço de diálogo onde nós vamos trabalhar sobre medicina, marketing e vida moderna. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Fernando Buchala, urologista. Assim, é um amigo que eu ganhei, que a profissão me deu, assim, eu estou muito feliz com essa presença aqui para a gente conseguir falar sobre esse tema tão pertinente dessa primeira temporada, que é sobre saúde e vida moderna. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Doutor, para a gente começar, fala para mim, por favor, do seu início na medicina, né? Então, assim, o que nos motiva a ir para essa carreira, né? É muito além de uma carreira, é um estilo de vida, né? Como que você enxergou isso? Como foi esse começo? Primeiramente, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E sempre um prazer. Você é muito querido. Sempre. E a medicina, para mim, foi uma paixão desde criança. Sempre apaixonado, principalmente pela minha prima Lúcia, que me impulsionou muito. Inclusive, recentemente acabei de perdê-la. E ela sempre me causou sempre paixão, né, pelo entusiasmo dela, pela paixão dela. Ela, a Mônica, minha própria tia Lídia. Então, elas eram muito entusiastas da própria profissão. Entendi. Então, eu acabei me apaixonando por vê-las naquela coisa toda. Então... E a inteligência que elas tinham, então eu gostava de vê-las naquela conversa, naquela coisa, então eu acabei me encantando naquilo. Entendi. E eu sei que quando você entra na medicina, você vai escolher uma área ali dentro, né? E a área da urologia nem sempre é uma área famosa, assim, para nós leigos, né? Mas, por que você escolheu a urologia, né? É uma coisa assim, essa é uma pergunta que eu faço. Por que o médico escolheu aquela especialidade? O que despertou, né, essa paixão por essa área? A urologia, ela causa, inclusive, ela causa curiosidade até hoje, né? Porque ela fala sobre masculinidade e feminilidade, porque ela trata homens e mulheres, e isso também me causou curiosidade, né? O que era a urologia naquela época, né? Porque ela trata homens e mulheres, ela trata homens de idades mais avançadas e mais jovens também, e trata as mulheres. Então isso que me causou a curiosidade, aquela vontade de conhecer a urologia. Então isso que me despertou. Então eu falei, eu vou atrás dessa especialidade. Eu sempre gosto de perguntar se no início teve algum caso que te marcou. Porque normalmente os médicos eles têm no começo algum paciente, algum acontecimento que marcou emocionalmente, falou assim, não, é realmente isso, eu fiz a diferença aqui, ou aconteceu tal coisa que realmente essa é a minha área. Eu acho que a trajetória do envelhecimento, sabe? Porque como eu fui criado pelos meus pais, já tinha uma idade mais avançada, o meu pai ele já era um homem mais velho. E pelo próprio envelhecimento do meu pai, eu achava aquele processo muito interessante, né? O meu pai mais velho, ele não era um pai velho do envelhecimento natural do pai ser velho, né? Ele era como se fosse um avô me criando. Então, era um processo estranho. Então, aquilo me chamava a atenção. Então, eu falava assim, eu estou sendo criado pelo meu avô pai. Então era um processo interessante de observar. Eu falava assim, olha que coisa interessante, né? O envelhecer é diferente de determinadas idades. Então eu, como criança, observava aquilo e falava, olha, que legal. E quando eu fui conhecendo o lado médico, eu falava, cara, já pensou conhecer uma especialidade que consegue cuidar de tudo isso? De todas as faixas. E aí eu fui conhecer a urologia. Entendi. Não, a velhice é uma coisa, é um assunto que depois eu quero fazer uma temporada só sobre velhice, sobre o envelhecimento, porque é um tema que desperta muitas reflexões. Porque ele é algo inevitável. Absoluto. Ele é inevitável, só que nós podemos, principalmente com a medicina, escolher como nós vamos envelhecer. Exato.
Exato, eu prego isso. Então, por mais que às vezes a gente tenha essa... Senhor, não tem como... O que eu vou fazer, né? Eu vou alguns erros, de qualquer jeito. Alguns vícios temos, né? Eu vou envelhecer de qualquer jeito, mas como eu vou envelhecer? Né? Essa pergunta sempre martela na minha cabeça e eu acredito que a medicina ela vem muito para nos ajudar isso também, né? Porque a morte é algo inevitável, né? O fim é inevitável. Só que como nós vamos chegar lá, eu acho que aí é onde... Podemos amenizar. Podemos melhorar muito, sim, né? sim, Podemos sim. fazer boas escolhas. Doutor, uma coisa que eu queria trazer, antes da gente entrar em alguns pontos, é sobre a urologia, porque às vezes há uma mística sobre o que de fato é, né? Porque às vezes a pessoa ela fala assim, é só homem, é só exame de próstata e é só isso. E para nisso, e não é, a urologia é uma área muito ampla, né? Então assim, digamos assim, para os leigos e até mesmo para os estudantes de medicina que estão optando por uma área aí que estão nos assistindo, o que a urologia oferece hoje no sentido de tratamento da saúde do ser humano? Ela contempla, né? É interessante porque é justamente isso, foi o meu despertar, né? A urologia hoje, ela ainda desperta a própria curiosidade do leigo e até da própria área de saúde. Hoje nós temos do amplo espectro, você pode dizer. As pessoas não sabem dizer o que a urologia trata, na verdade. Porque as pessoas não entendem, por exemplo, assim, o urologista trata a mulher, mas o urologista não trata só o homem, né? O urologista não é o médico do homem e o ginecologista não é o médico da mulher. Na verdade, isso acaba sendo um mito, né? Na cabeça das pessoas fica aquela coisa da bipolaridade, né? O homem e a mulher, o macho fêmea, né? É ele e ela. Não é isso. Nós conseguimos atender as duas coisas, porque o homem e a mulher têm rim, o homem e a mulher têm a bexiga. A urologia trata rim. As pessoas precisam saber disso. Exatamente. O homem e a mulher, eles têm pedra. O homem e a mulher, eles têm cólica renal. Então, podem, infelizmente, ter um tumor de bexiga, um tumor renal. Então, assim, a gente aborda tanto o homem quanto a mulher. Então, é interessante as pessoas poderem entender isso. Entende? Tá. Doutor, uma coisa que eu queria falar com você é que a gente tem visto nos estudos e a própria saúde, né, a divulgação de conteúdos e tal, uma visão da medicina muito mais integrativa, onde todo o estilo de vida ele afeta a saúde da pessoa, né? Hoje a gente consegue perceber isso na urologia também, por exemplo, o estresse, a forma como nós nos alimentamos, isso afeta a nossa saúde urológica também, digamos assim. Isso é um reflexo, a gente já pode afirmar isso hoje, porque a gente vê muita especulação, né? Mas a questão é se isso realmente é um fato. Olha, absolutamente e por completo posso te afirmar. Tudo envolve o nosso metabolismo. Então, assim, é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Tudo que você faz para você se reflete em você. Então, consequentemente, todos os nossos atos que você faz para com você vão refletir em você. Então, as consequências das coisas que você faz diretamente com relação aos atos benéficos que você faz para você vão refletir em você. Automaticamente, as coisas ruins que você faz em você também vão refletir em você. Os exageros, os vícios, as coisas tóxicas e tudo mais. Agora, se você é um cara que é saudável, que faz atividade física, que tem uma alimentação saudável, que procura ter uma vida regrada, obviamente aquilo também vai te trazer benefícios. Então, se você enquadra isso diante aquilo que a gente fala sobre longevidade, quando a gente fala sobre longevidade hoje, é colocar isso dentro da sua qualidade de vida. O que é? É colocar isso dentro dos seus hábitos de vida. Diários. Né, que você está fazendo. É isso, porque aí você vai conseguir metabolizar isso, você vai colocar isso diariamente na sua vida, fazendo com que o seu metabolismo absorva isso.
não só o estresse do seu dia a dia, que é a rotina, é o estresse diário, são problemas, é comida ruim, é álcool e outras coisas, e que é a coisa do que a gente fala mesmo, do estresse oxidativo. No que eu acredito e falo muito sobre o princípio de você colhe o que você planta. Exato. Se você se alimenta mal, não cuida do seu corpo. Só caos. Só o caos. Só o caos. Uma hora a conta chega. Vai dar a bomba vai explodir. Uma hora a conta chega. Então é sobre isso mesmo. Entendi. Então, dentro da urologia, a gente tenta falar isso para o paciente. Se você adequar os seus hábitos, é óbvio que a sua vida urológica também vai melhorar. Se você cuidar da sua saúde como um todo, obviamente aquilo tudo vai melhorar. Dentro do consultório, traga para mim, por favor, alguns sinais, por exemplo, que às vezes você percebe que os pacientes ignoram, que estão mostrando que a saúde urológica dele não está boa, não está funcionando, só que ele vai ignorando, entendeu? Na verdade, assim, o principal momento que a gente não percebe que as coisas vão mudar, que é o inevitável, é o envelhecimento. A gente não quer acreditar. É verdade. Apareceu o cabelinho branco. É a famosa síndrome do Peter Pan. A gente não quer envelhecer, a gente quer continuar tendo 20 anos, a gente quer continuar acreditando que a gente vai continuar jogando bola, os 45, mais 45, vai terminar o churrasco, vai chegar em casa e ainda vai fazer tudo de bom que precisa fazer. As coisas não vão continuar sendo assim para sempre. Então é isso, o envelhecer é inevitável. Então o primeiro choque que acontece, Lohan, que acontece no consultório, é a famosa frase: isso nunca aconteceu. Entendi. Então, esse nunca aconteceu é a primeira coisa que o cara tem que entender, que você tinha 20, você tinha 25, você tinha 30, agora você tem 40, mas eu sou muito novo. Não, você era muito novo, agora você já não é mais muito novo. O seu desempenho já não vai ser a mesma Você já coisa. Não vai mais ter 20 anos, cara. Não, mas o meu tio tem 80, o meu não sei... Cara, calma. E isso dá um link perfeito com o tema que eu quero trazer, que é o seguinte: a gente percebe hoje, na vida moderna, no dia a dia, uma busca pela performance o tempo todo. Absurda. Muita. Né? Isso em todos os aspectos, não só no sentido de desempenho sexual, sim, no sentido de vida, mas tudo. no que você consegue mesmo fazer, executar, né? Mas é a vida do Instagram, pode descansar, né? É a vida do Instagram que causa perfeito, isso, né? Você tem que ser perfeito o tempo todo, né? E aí eu quero trazer um ponto, porque isso liga muito à questão da testosterona, que é um assunto assim que tá em alta, que levanta dúvidas. É polêmico esse negócio. Que eu queria a sua visão, porque a gente percebe às vezes os homens, principalmente, eles vão envelhecendo e eles buscam até uma suplementação sem orientação médica, uma questão assim, né? Meio só vai. E esses riscos, esse impacto, como que tá isso para você dentro do consultório ali? O que você me traz? Olha, você não me coloca em saia justa. Fala só o que você pode falar. Na verdade, sim, o mito hoje sobre a colocação estética, sobre os mitos de chip de beleza, sobre as coisas que estão muito em voga, sobre a própria... o bombardeamento da mídia, sobre as coisas de mídia social, sobre a desinformação, muita informação que não está correta, ou a massa de coisas que tem sobre falar sobre determinado assunto. Entendi. E ao mesmo tempo não necessariamente estar falando corretamente,
é um pouco... A gente precisa ter uma cautela. É uma cautela, você entende? Eu Porque entendo. assim, o que é falar sobre testosterona? É diferente sobre falar sobre menopausa. A mulher, durante uma determinada idade, é importante as pessoas entenderem, ela vai atingir a menopausa, as mulheres vão parar de produzir hormônio. É normal que o homem também tenha essa O queda? homem não vai ter a parada de produção de hormônio. Ele vai ter uma diminuição a partir da sua quinta década, daí em diante, ele vai diminuir a sua produção. Ele não vai parar. Mas isso não quer dizer que ele vai ter problemas, ele vai ter uma diminuição da sua produção e ele pode vir a ter sintomas. E se ele vir a ter sintomas, alguns deles, aí sim está indicado com orientação médica a vir a ter reposição. É o que eu falo, na minha visão, né? Trabalhando com os doutores há todos esses anos. Sim. Cada paciente é único. Exato. Não dá individual. Pra você, não dá para você falar, olha, se aconteceu isso, a pessoa precisa de suplementação. É que virou uma fábrica de reposição. A pessoa vem com um número e diz, preciso repor. Não, existe uma individualização de tratamento para cada paciente. Ele como um existe todo. ver esse paciente se ele não está sobrepeso ou obeso, porque a gordura também faz a diminuição da testosterona por causa da aromatização. Então precisa ser conversado com esse paciente. E até isso que eu ia te perguntar, é fato isso, que esse estilo de vida, a forma como a gente vive, né? O sedentarismo, a alimentação, ela afeta na produção de testosterona, no nível de testosterona? Absolutamente, absolutamente. O que que acontece? O sobrepeso, a gordura abdominal no homem, aquele excesso de gordura que os homens brincam, falam, oh, isso aqui é a minha gordura de cerveja, que às vezes não consegue nem ver o próprio pênis, que alguns homens não conseguem visualizar devido àquela camada de gordura. Aquela gordura periférica, Lohan, e até para os próprios pessoas que estão assistindo a gente, aquela gordura, quanto mais gordura aquele homem tem, aquela gordura ela faz um processo metabólico chamado aromatização. O que aquela aromatização faz? Aquela aromatização, ela transforma a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Ah, a gente brinca, né? O homem vai virar mulher. Não, não é isso. O que acontece metabolicamente? Acontece que o nível de testosterona desse homem acaba diminuindo, porque metabolicamente a testosterona circulante ela acaba diminuindo. Porque isso afeta o desempenho como um acaba todo, diminuindo, porque o que acontece? Aquela testosterona que ia estar circulando, ela está diminuída, porque ela está convertida em estradiol. Devido àquele monte de gordura que está lá, pegou aquela testosterona que estava circulando e converteu em estradiol. Então, o que na verdade essa pessoa, esse homem tem que fazer? Ele não tem que repor testosterona, ele tem que cortar, ele tem que diminuir essa gordura, ele tem que emagrecer. Então, ele tem que tirar essa gordura do corpo dele. E esse é um desafio que eu quero que você traga, porque a gente tem muitos outros médicos que estão assistindo isso também. Sim. Mas como que você conversa com esse paciente? Porque eu sei que você tem uma abordagem, Fer, maravilhosa. Todo mundo me fala assim, gente, o Fernando ele é sincero, ele desenha e ele te mostra. É ruim, porque algumas pessoas entendem que eu seja Não. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. A forma austera não é uma forma de bronca, que assim, às vezes a gente tem que entender que a forma real é a forma de entender. Cara, agora só depende de você. O remédio não vai fazer nada. O açúcar que você está consumindo está te matando. Se você não mudar o seu estilo de vida, os seus resultados não vão mudar. É a velha frase que eu brinco, é a filosofia do peixe. O peixe morre pela boca. A diferença entre nós e o peixe é o cérebro. O cérebro do peixe não entende que aquilo é um anzol, que aquilo vai matar ele.
Só que você entende que aquilo é açúcar, que você não pode consumir aquilo, que aquilo vai te matar. Ah, não, mas é só hoje, é só o final de semana, é só... Então você sabe, cara, então por que você vai se matar, mano? Entendi. Você tá entendendo? A pessoa entende que aquilo é só hoje e quer matar ela, então ela vai lá e come. Então isso chama, pra mim, burrice. Entendi. O cara me chamou de burro. Não, é você que tá se chamando de burro, é uma escolha. Ou ele me chamou de burro. Não, é você que tá se chamando de burro. Não sou eu. Você muda ou você muda a tua forma de se enxergar, ou o seu resultado não vai ou o mudar, teu resultado não vai mudar. É isso. Entendi. Eu gosto do Fernando que ele é assim. É autenticidade, você tem que se ver. Se você não se enxergar, você não vai mudar. Você não vai mudar. Pronto. Tem uma frase que eu aprendi que sem consciência não tem mudança. Não tem mudança. Ou você se enxerga, mas eu já mudei de médico, eu já fui no fulano, já fui no ciclano, já troquei de remédio, não mudou nada. Você não percebeu que o teu problema está no espelho? Outro dia eu falei isso. O teu problema está no espelho. Você não se enxerga. Se você quer descobrir qual que é o seu maior inimigo, é você, professor. Teu problema está em você. Exato. Para de comer as porcariadas que você come, que a glicemia volta ao normal e a tua hemoglobina glicada fica normal. Simples assim. É simples. Falando em simples, vamos falar de uma outra situação que você trata muito, que é a questão da pedra dos rins. Sim. E que é só beber água, muitas vezes, e há uma resistência quanto a isso. Me comente sobre essa questão da prática clínica mesmo ali, sobre essa pedra no rim. Porque a gente vê, normalmente a gente procura quando tá com muita dor. Aquele negócio já deu ruim. E aí a gente vai lá, fala, e aí, doutor, o que a gente vai fazer agora, né? Com relação à cólica renal, o que é a cólica renal? Que as pessoas, a gente tem que desmistificar. A cólica renal nada mais é do que uma dor obstrutiva. Sim. Então, as pessoas falam, eu tenho pedra no rim dói. Não, a cólica renal não é a pedra especificamente dentro do rim. A localização da pedra dentro do rim, ela não causa dor. Ela só se localiza como a cólica renal se essa pedra localizar naquilo que a gente chama de ureter, que é o trajeto da pedra do rim para a bexiga. Digamos que ela já está saindo do rim. É o cano que trajeta, né, a pedra do rim para a bexiga. É aí que vai causar a dor. Essa dor. É a caixa d'água com o cano entupido. Eu falo isso para os pacientes. Então, é isso que causa dor. Então, se trajetar isso, se ali no trajeto tiver obstruído, vai causar dor. Então é isso que causa dor, é a obstrução. Falando na prevenção, porque a gente fala, todo mundo que passa por isso fala que é horrível, que ninguém quer passar de novo. Sim. Que é uma dor bem desagradável. É a pior dor. Diz que é desagradável. Quais são os hábitos básicos que você orienta pra gente evitar? Porque tem alguma coisa mínima que a gente precisa fazer. Eu lembro até o dia que eu fui na consulta a primeira vez, quantos litros de água você bebe? A primeira pergunta que você me fez. Olha, a ingesta hídrica, né, o tomar água, é uma das condutas mais importantes que a pessoa tem que ter. Isso todos os aspectos. É o prático básico, faz parte da própria fisiologia do ser humano. Sim. A gente tem que consumir água, né? O ser humano não vive sem oxigênio, glicose e água. Isso é o básico. Então, se a pessoa não entender isso, não precisa nem colocar para a porta para dentro. Não é aquela coisa. É o mínimo. É o básico. Tá. Então, a gente tem que entender isso. Então, o tomar água é a fisiologia básica. Então, a gente brinca. E a gente vive numa região muito quente. Eu bato isso na tecla com os pacientes. Então, assim, se você não tiver o bom hábito de tomar pelo menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia, você está num déficit. Por quê? A gente transpira muito aqui na região de Jales. A gente vive numa região muito, muito quente. Aqui, Rio Preto, são regiões muito quentes, Lohan. Então, a gente vive com pessoas que trabalham em regiões de lavoura, de regiões de cana-de-açúcar. Você imagina o que esse pessoal sua, cara, que transpira. Então, a quantidade de água que eles perdem é muito grande. Então, e se não repor, vai afetando o organismo. Então, assim, né? fora isso, essas pessoas, a grande parte dessas pessoas que já têm litíase urinária, ela já tem predisposição a formar. O que quer dizer isso?
elas já podem ter um contingente, quer dizer, uma herança genética, já formam pedra, então quer dizer que elas já têm essa predisposição. Existe alguma relação entre a questão de consumo de sódio e formação de pedra? Essas pessoas que comem muito comidas condimentadas, excesso de sódio, shoyu, aginomoto. No shoyu você me pegou. Essas coisas com aginomoto, cara, essas coisas são riquíssimas em sódio. Então tem que tirar o pé, por quê? Porque pode exacerbar aí a formação de cálculo. Entendi, perfeito. Um outro assunto que eu quero falar, que vem nessa questão da mentalidade, né? De como a gente tem essa mentalidade. Por mais que hoje a gente até tem a campanha de conscientização do Novembro Azul e tudo mais, para desmistificar um pouco sobre como é essa questão da próstata, toda essa questão do cuidado, da prevenção do câncer, né? A primeira pergunta que eu queria saber assim, é se é inevitável a questão que dizem que com o passar do tempo a gente vai ter um inchaço da próstata, o homem. Isso é inevitável? Não é? Como que é isso? É algo da idade? Não é? A alteração da próstata, vamos dizer que ela seja inevitável. Tá? O próprio envelhecimento vai causar uma alteração. Proporcionar isso. É uma condição que a gente diz assim, o envelhecer, o próprio homem vai notando uma diferença do seu padrão urinário com o envelhecimento. É uma condição estranha, mas o homem vai fazendo parte disso mesmo. Então é importante ele já fazendo um acompanhamento com isso, entendeu? E aquilo sim, do preventivo de próstata com relação à prevenção do câncer, o homem já tem que ter uma condição de entender que a partir dos 50 anos ele já começa a fazer o preventivo com relação ao PSA, que é o exame de sangue, e ao exame do toque retal. É isso que eu ia te perguntar. Hoje a gente tem... eu lembro da última conversa que a gente teve, que você falou para mim, Lohan, o toque não é a única coisa... Tipo assim, perdão, o PSA, né? Isso. O PSA não é o único que você... Assim, você só faz PSA, tá bom, resolveu. Diz que não você me falou ainda, não é a... Isso. Aconselhável que se continua-se ainda sendo preconizado para se fazer o preventivo, o toque e o exame de sangue. Por quê? Porque são exames que a gente se complementa ainda para a gente fazer um exame mais seguro do paciente. Porque o exame de sangue ainda é um exame não tão específico e seguro, vamos dizer. Ele dá alguns indícios, mas... Dá um indício porque assim, 20% dos homens, até 20% dos homens que têm um câncer na próstata, o exame de sangue pode vir normal. Então, é uma porcentagem muito significativa. Então você tem que perceber que a gente tem que fazer e se cercar do máximo possível para poder ter uma chance maior. Deixa eu aproveitar que eu tô com o Fernando, que o Fernando é mais didático que ele, é impossível. Fer, vamos ajudar, por exemplo, as pessoas agora a desmistificar essa questão de como é uma consulta urológica. Por exemplo, o homem passou lá dos 45, passou dos 50 que ele tem que ir lá fazer o exame dele. Até isso que eu quero te perguntar, quando que o homem precisa começar a ir? Vamos lá. E como que é? Porque é tão mais simples do que as pessoas pensam e às vezes elas têm um medo absurdo. É um mito muito grande. É que eu lembro quando meu pai chegou na idade, eu liguei, marquei, falei, o senhor vai, não quero saber. Foi um negócio assim, o senhor vai, entendeu? E foi. A consulta surpresa. Eu marquei e mandei ir. Então, a partir de que idade que o homem precisa realmente ir? Muito bom. E como que é essa consulta? Porque ela é muito simples. Nos explique. É muito interessante assim, porque hoje a sociedade, ela preconiza o seguinte, né? Tanto a AUA, que é a Sociedade Americana, quanto a Sociedade Brasileira de Urologia, eles preconizam o seguinte: homens que não têm antecedentes familiares e que não são afrodescendentes, eles podem começar a partir dos 50 anos. E esses que têm antecedentes familiares que são afrodescendentes, por que afrodescendentes? Os homens negros, eles têm mais predisposições a ter câncer de próstata. Então, eles estão preconizados a começarem com 45 anos. 5 anos antes. 5 anos antes a fazerem a prevenção do câncer de próstata. É uma coisa super tranquila, a gente conversa, é uma sensação de vontade de fazer xixi. Só rápido, dá uma vontade de fazer xixi.
a maioria fala, nossa, era só isso. E sai com a consciência E tranquila. ainda saem ouvindo, tirando sarro da mulher. A mulher fala assim, nossa, eu achei que era mais coisa. Que você dá mais trabalho. Pode falando. E falando da mulher, você também trata toda essa parte que é muito comum, acredito que você receba no consultório, a parte da incontinência urinária. Sim. Essa questão, né? Que é surpreendente como as mulheres às vezes não sabem que o urologista trata isso, né? Como que é essa questão da incontinência urinária do ponto de vista da urologia? É uma coisa muito triste, né, e muito desagradável para as mulheres, né, porque as mulheres acabam tendo isso, acabam sendo acometidas dessa doença, né, que é uma coisa chamada incontinência urinária, que é um enfraquecimento do assoalho pélvico, né, que algumas das mulheres acabam tendo isso e elas acabam perdendo xixi, né. Que é uma situação bem constrangedora. Porque elas acabam perdendo qualidade de vida, acabam perdendo vida social, acabam tendo que andar com forrinho. Então elas espirram, tossem, vão dar uma risada, alguma coisa, perdem xixi. Então muitas mulheres, até algumas mulheres que estão ouvindo a gente, elas têm essa queixa, não falam e não conversam com as pessoas, não comentam que tem isso, deixam de sair, deixam de ir a aniversário. Então, isso é um problema extremamente comum, sabe? E extremamente fácil de tratar e resolver. Perfeito. Como a gente trata todas as faixas etárias e diversas situações, o nosso tema dessa temporada é a vida moderna, eu queria falar com você, Fer, um assunto que a gente já até conversou algumas outras vezes. Que com a modernidade, o acesso à informação, a gente percebe que os jovens estão cada vez mais tendo acesso à pornografia, a esses conteúdos que estimulam. E eu acredito, como a gente tinha conversado, você tem recebido muito caso, às vezes, de jovem que tem aquela preocupação com o desempenho, ou tem aquele receio dessa questão do início da vida sexual. Como que você tem percebido hoje no consultório, tem lidado com esses jovens que para mim são vítimas desse sistema hoje, né? Dessa modernidade? Isso me preocupa muito, porque principalmente hoje os jovens estão me procurando muito, e o que me preocupa mais ainda são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque a falta do uso do preservativo hoje, as infecções sexualmente transmissíveis, o uso de PrEP, né? Que são esses usos de antirretrovirais e tudo mais, as redes sociais, esses aplicativos que facilitam a pornografia e tudo mais, o acesso a relações e promiscuidades. Então essas coisas todas que a gente fala sobre isso hoje é muito interessante, e isso traz um jovem hoje extremamente com dificuldade de se relacionar, um jovem com dificuldade de ter relações sexuais hoje, com dificuldade, principalmente porque é um jovem ansioso, um jovem que vem com transtornos de ansiedade, com dificuldades para ter relação justamente por causa dessa ansiedade. Então, isso me preocupa porque me traz essas duas causas, né? Essas infecções sexuais transmissíveis e esses transtornos de ansiedade relacionados a essas faltas de afeto que trazem essas relações e esses problemas relacionados a essas relações. Uma questão, já é, digamos, comprovado que a parte do sexo em si, ela é muito mais cerebral do que física, né? Ela acontece primeiro na mente, para depois acontecer. Então, a questão da ansiedade, os fatores psicológicos afetam muito, né? Essa questão da vida sexual do homem, da vida sexual da mulher. Isso é uma questão clínica que vocês acabam enfrentando muito também. Olha, o que eu vejo hoje são esses meninos hoje, eles estão cada vez mais ansiosos, cada vez mais procurando a pornografia mesmo, né? Um acesso a isso muito fácil, ao sexo muito fácil. Então, isso me preocupa.
Então, é algo preocupante, né? Então é complicado, porque eles não têm a informação correta. Então é tudo muito vídeo, tudo muito rede social, tudo é uma informação que... E a gente cai num assunto que é da disfunção erétil. Isso. Como que, por exemplo, o homem às vezes ele difere a disfunção erétil de algo pontual, por exemplo? Porque às vezes a pessoa não está bem naquele dia. Sim. E o desempenho não é como ele esperava. A disfunção erétil, ela pode ser dividida em 3 fatores. Ela pode ser dividida em psicogênica, ela pode ser dividida em fisiológica, ela pode ser dividida em mista. Então a psicogênica, ela tem um fator completamente emocional, ela tem um fator, né, psíquico. E ela tem o fisiológico, que ela pode ser a parte de hormônios, assim, pode ser hormonal, pode ser orgânico, né? Pode ser alguma doença associada ou pode ser a coisa mista, pode ser a parte das duas coisas associadas. Então, quando a gente fala sobre a parte psicogênica, ela está completamente envolvida com a parte emocional do paciente. Então, é aquela parte do cara muito ansioso. Então, é um cara saudável, um cara jovem, mas é um cara que vem até mim e ele vem falando justamente isso: ó, eu não tô bem, eu não tô conseguindo me relacionar, eu tô tendo algum tipo de disfunção. Mas é um cara de 20 e poucos anos, às vezes de 18, às vezes que não tem justificativa, não né, teria porquê. física. Não, é um cara que ou tá com um problema no trabalho, ou um cara que tá com um problema na relação por outros motivos, não por... Entendo. Só pra gente ir concluindo o nosso assunto aqui, não quero tomar tanto seu tempo. Imagina! Vamos lá. Passa para mim uma visão, doutor, assim, principalmente na questão do homem, né? Em quais fases o homem é aconselhável que ele vá ao urologista, né? Assim, ver alguma coisa, por quais motivos e a partir de que idade, eu acredito que a partir dos 50, ele tem que ir religiosamente, digamos ali, todo ano, né? Como que é isso, assim? Olha, Lohan, é uma pergunta até que difícil, eu acho, porque é muito ampla. As meninas começam cedo, né? Porque eu acho que os meninos têm começado muito cedo. Outro dia um pai levou um menino com 13 anos porque ele queria que o filho fosse ao médico. Ele falou, ó, queria que meu filho ver como é que tá. Fazer um cuidado. Eu achei aquilo tão bonitinho, assim, o pai levar o filho para ver como é que tá. Isso é algo importante. Eu acho, e principalmente o vínculo filho-pai, aquela coisa de levar e ter os primeiros cuidados. Porque assim, onde a orientação, a boa informação, ela vai tirar muito, vai impedir que aconteça muitos erros, né? E a desinformação. Sofra na vida, digamos assim. A desinformação. O próprio homem, o próprio menino vai começando a se informando melhor. Ele não vai crescendo se desinformando, ele vai crescendo se informando melhor. Você acredita que ainda exista um tabu em relação à saúde masculina? Por mais que a gente esteja numa era de tanta informação e desinformação, você acredita que ainda exista esse tabu muito forte? Lohan, melhorou. Não vou dizer para você que não tenha melhorado, mas ainda existe. Existe porque existem homens que chegam ao consultório hoje e se recusam a fazer o exame físico, se recusam a ser examinado. Então, sim, ainda existe. Infelizmente, por mais que a gente ainda esteja tentando quebrar alguns paradigmas, ainda existe. Tá? A gente está tentando chegar próximo a essas pessoas, tentando quebrar um pouco ainda essas cascas duras, mas ainda existe. Entendi. Doutor, no seu ponto de vista, né, a gente age até com essa questão da informação e tal, não tem como a gente não falar de comunicação e marketing, que o senhor sabe que é a minha vida aqui, né, o que eu faço. Você acredita que a própria produção consciente de conteúdo, por exemplo, que você faz, esse cuidado que você tem de produzir um conteúdo, né, que seja relevante, igual você está aqui dispondo do seu tempo, para conseguir conscientizar tanto outros médicos sobre a sua prática clínica, quanto também o próprio público final sobre a saúde dele. E
Qual a importância que você vê disso para o próprio ganho da sociedade? Porque eu vejo isso como algo muito interessante, né? Porque esse seu tempo que você está se propondo a comunicar algo correto, conscientizar, criar essa cultura de você precisa se cuidar, isso afeta a vida das pessoas, né? Essa produção de conteúdo, porque tem o lado ruim das redes sociais, sim, que a gente sabe, dos excessos, só que você acredita que exista esse lado bom? Porque a gente sabe que tem muitos profissionais, inclusive os médicos, que têm uma certa resistência, né, em fazer isso. Como você enxerga? Eu acho que se você estiver fazendo um conteúdo ético, um conteúdo correto, um conteúdo programadamente estudado, um conteúdo programadamente fundamentado, exatamente. Cara, não tem como dar errado. Por quê? Tá embasado. E quando as coisas estão embasadas, Lohan, não tem como dar errado. Não tem. Porque assim, não tem como elas darem. Não tem como, cara. Porque você tá orientando, vai dar certo. Né? Você tá orientando. Vai dar certo. Por que vai dar certo? Ela vai dar certo porque hoje a quantidade de coisas que tem na internet é absurdo. É picaretagem. Pode colocar. Mais de 90% é picaretagem. É conteúdo. Precisa lançar conteúdo. Mas que conteúdo é aquele? Qualquer coisa, sem a preocupação. Sem a preocupação de falar assim, ó, a gente quer ética, a gente quer fazer as coisas embasado em alguma coisa. Sim. Entendeu? Em falar corretamente o que está acontecendo. Não só simplesmente falar. Não é só o viralizar, não é só o serviço. Não, eu quero ter curtida. Eu quero ter curtida. Não quero ter curtida. Eu quero falar o que é certo, o que é correto. Sim. Eu não quero ser seguido. E você acredita que isso é uma arma na mão de vocês, de certa forma, para conscientizar o paciente? Cara, é o que eu tô te dizendo. Eu acho que assim, vai seguir as pessoas que querem seguir o que é correto. Sim. Ó, eu vou lá porque lá é o certo. Por que é o certo? Porque é verdade. Não é algo que está te chamando pelo um sensacionalismo. Não, né? É o sensacionalismo. É uma questão, não está trazendo pelo medo, não está envolvendo pelo medo. É pela verdade. O que ele me falou? Ele me falou a verdade. E é isso mesmo. Ele é isso mesmo. Uai, o que é? É isso mesmo. Gente, eu amo o Fernando. Uai, não é? Eu gosto dele porque ele é muito direto, simples. Não é. Ponto, acabou, e eu gosto disso. Eu acho perfeito. Não tem isso, cara. Maravilhoso. Fer, queria muito agradecer a sua presença aqui. E pedir desculpa por alguma coisa. É um privilégio sempre falar com o Fernando. A gente tá juntos aqui, trabalhando há uns mais de 3 anos já, eu acho. Fora tudo, né? Mas em que a gente está junto há mais de 3 anos e tem sido construída uma relação muito bacana. Agradeço demais pela amizade, pela confiança. Paciência. Porque olha, esse homem me dá um trabalho. Mas é coisa boa. Então, querido, muito obrigado pela sua presença. E realmente eu espero que esse programa ajude tantos outros médicos que às vezes se limitam, às vezes, em produzir um conteúdo sério e trazer essa visão ética sobre a sua área de atuação e conscientizar os seus pacientes, como também o Feira, que trouxe pra gente toda essa questão de desmistificar muita coisa, né? Agradeço muito a ele por isso, por nos ajudar nesse propósito aqui, né? Nesse projeto de trazer essas informações para vocês.